povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração falar sobre uma pessoa inesquecível, uma mulher inesquecível, um homem inesquecível, alguém que seria lembrado a vida toda. Até hoje, pessoas que fizeram história são lembradas. Por isso que a Bíblia em Hebreus fala que os mortos ainda falam. Mas falam o quê? O seu testemunho, aquilo que eles fizeram ainda hoje é comentado. E o que é uma pessoa inesquecível? É uma pessoa verdadeira, ela tem uma percepção aguçada, ela tem sensibilidade dos acontecimentos. Já aconteceu com você de sair e falar, olha, alguma coisa estranha está para acontecer. Isso são pessoas que estão sensíveis. O Espírito do Senhor nos avisa. Então, o que nos cabe? Vamos ajoelhar e orar para que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. São pessoas também inesquecíveis, são pessoas corajosas, valentes, ousadas, destemidas. Pessoas inesquecíveis são pessoas resilientes. Elas passam por uma situação difícil, mas elas conseguem fazer o que deve ser feito, o que ia fazer antes, sem perder o seu foco. Só que existem duas conexões em pessoas inesquecíveis. Uma é boa, a outra é má. E quando eu vou me transportar para má, eu lembro de uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma princesa dos Sidônios, era uma mulher que casou com o rei, mas ela era uma religiosa, uma fanática, e ela era uma mulher que queria que o povo de Israel adorasse o tal do Baal dela. Por isso começou a perseguir os profetas de Deus para que eles morressem, porque ela queria que o Deus dela tivesse a mesma importância que o Deus de Israel, tivesse o mesmo reconhecimento. Então até hoje ela é lembrada pelos feitos dela. E o resumo da vida de Jezabel: ela foi atirada por uma janela, ela foi pisoteada, foi comida pelos cães e só sobrou dela o cérebro, a caveira dela. É um acontecimento ruim, é uma lembrança que ninguém quer lembrar, mas que também não esquece. Mas eu quero te perguntar nessa noite: como que você quer ser lembrada? Um homem inesquecível do lado bom? Uma mulher inesquecível do lado bom? Ou uma pessoa má, amarga, triste, angustiada, fracassada? E quando vamos mais adiante, eu observo também que nós tivemos outras mulheres ruins, mas hoje eu não vou falar sobre elas não, vou falar sobre as fases da vida da Ruth, que nos ensina a aplicar os nossos dias, os ensinos da Ruth. Nós podemos aplicar em nós, para que venhamos ser bem-sucedidas e inesquecíveis. Glória a Deus! Então, a Ruth, quando você lê esse texto aqui, você tem que ver o que aconteceu antes. A Ruth, ela fala isso aqui para uma outra mulher, a sogra dela, pela situação difícil que elas estavam vivendo. A Noemi era a sogra da Ruth, ela que recebeu essa declaração aqui da nora. Por quê? Porque havia fome na terra de Judá, eles foram para uma outra terra, nos campos de Moabe, chegando lá tinham que comer, e foram atrás da comida. Só que chegando lá, irmãos, que situação difícil da Noemi. Chega lá, ela perdeu quem? O esposo, depois perdeu também os filhos. Então ela resolveu voltar para a cidade dela. E ela tinha 2 noras, e falou para que as noras fossem para as suas famílias, porque ela ia voltar para a cidade dela. Só que a Ruth, ela fez algo que foi inesquecível.
Então, nessa noite, eu quero dizer que se você deseja algo que nunca teve, alguém deseja algo aqui que nunca teve, glória a Deus, algo que está sempre dentro de você, eu quero, você nunca teve, você deseja algo que nunca teve, então você também tem que fazer algo que nunca fez. Que é algo que nunca teve? Faça algo que nunca você fez. Foi o que essa mulher fez, a Ruth. Ela fez algo maravilhoso. O que ela fez? Ela se desligou do conforto de onde ela estava acostumada a viver e foi morar com a sogra. Decidiu sair de onde estava e ir com a sogra. Não sabia o que esperava, não sabia o lugar em que a sogra estava indo, mas ela disse: para onde tu fores, irei eu. Onde tu repousares, repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus! E Ruth veio de uma cidade idólatra, irmãos. Ela não nasceu no berço evangélico, ela não conhecia Deus, mas o poder influenciador de uma cristã chamada Noemi mudou o rumo daquela moça. Então, se você quer conquistar algo que nunca teve, comece a fazer algo que nunca você fez. Levanta da tua zona de conforto. E a Ruth, eu vejo aqui, quando ela se desligou do conforto dela e foi acompanhar Noemi, voltar para a terra de Noemi, eu percebo que ela viu além das dificuldades de uma situação. Irmão, sabe o que eu aprendi? Que as situações tenebrosas que estão me cercando não me tirarão do meu foco. Você não pode se desviar do foco que Deus tem para você. Quando aquela moça da igreja perseguida veio aqui, ela falou para mim que os crentes da igreja perseguida têm até medo de se tornarem como brasileiros ou como outras nações que se desviam da igreja. Ela perguntou: o que é isso, se desviar da igreja? Eles perguntam: por que se desviar da igreja? O que significa isso? Tudo fica de mal com Deus? Tudo quer deixar Deus? Tudo quer parar? Parar por quê? Se Deus ainda não te aleijou, não te imobilizou? Você tem pé, você tem mão, você anda, você fala, você tem tantas coisas maravilhosas que podem ser usadas para o Senhor. Parar por quê? Ruth, ela não viu as circunstâncias, talvez melhor ela que voltasse mesmo para a casa dos pais dela, mas ela não, eu vou com a Noemi, porque ela conheceu o povo de Noemi, ela conheceu o Deus de Noemi. Então eu quero dizer para você, para quando você vê os momentos difíceis, faça como Ruth, olhe mesmo para o momento difícil, mas com a certeza de vitória no amanhã. É assim que eu tenho olhado, irmãos, as circunstâncias. É assim que eu consigo voar sobre as dificuldades. Eu não me prendo às circunstâncias ruins. Quando eu estou fraca, eu vou lá e falo: Deus, eu preciso de força para sobreviver. Eu preciso que o Senhor me levante. Eu preciso que o Senhor me sustente. Mas eu jamais digo que vou parar de caminhar no propósito que Deus tem para mim. Irmãos, não pare, não olhe as dificuldades, não veja as circunstâncias difíceis, porque Deus é maior. Glória a Deus. O nosso Deus tem poder para tomar as situações difíceis e fazer você andar sobre elas, como as águias sobre as tempestades. Elas não podem cegar a tua visão, elas não podem roubar a tua fé, elas não podem paralisar os seus pés, porque você não sabe o que o amanhã vai acontecer. Você vai ter história para contar, glória a Deus. Oh, meu Deus maravilhoso! E o diabo coloca as situações difíceis como fossem o fim da tua história. Faça assim, ó.
Não é não. É o começo de uma nova história. Em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, eu convido você a se desligar do seu conforto para alcançar algo ainda mais excelente do Senhor. Às vezes a gente se apega com algo e pensa que ali é o final da nossa história. Eu quero te dizer que ali é só o começo. Então se desligue. Se você quer algo que você não teve ainda, faça algo que você nunca fez, como Ruth. Eu vou com a Noemi, eu agora estou viúva mesmo, meu marido morreu, meu sogro morreu, eu já tenho anos que eu estou com essa mulher e eu vou querer saber como é que é a vida com Deus agora. Segunda marca de uma mulher ou de um homem inesquecível é tomar suas decisões, olha bem, tomar suas decisões sabendo onde você quer chegar. Sabe aquelas decisões precipitadas? Corta, queima, joga fora. Tudo que você for decidir, decida-se no Senhor, para a glória do Senhor, porque amanhã você pode voltar chorando muito. E eu falo isso porque na nossa igreja nós já tivemos situações, N situações várias, que falou, não faça. Não, mas Deus me mandou e eu vou. Deus me revelou isso. Não, mas eu orei. Irmãos, e foi triste. Foi uma decadência. Mas glórias a Deus que o Senhor sempre está disposto a nos dar as mãos e nos levantar. Então, tome suas decisões sabendo aonde você quer chegar. Por quê? Porque quando você não sabe onde você quer chegar, você toma qualquer decisão que pode fechar as portas para você, que podem te distanciar. Você precisa saber onde quer chegar para dar um passo em direção ao seu objetivo. E eu quero te dizer que breve vocês estarão ouvindo uma música que eu gravei nas plataformas digitais, na Spotify, na Deezer. Depois vocês vão lá, vão clicar e vão ouvir. O nome da música é Sara, Senhor, o meu coração. O apóstolo já ouviu, esteve, ele ama essa música. Ele, o produtor, e mais agora o outro produtor que escolheram. Eles que estão mandando em mim lá. Mas olha, direção, foco. Tive N dificuldade. O inimigo tenta, irmãos, nos desviar, nos fazer parar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Então, Ruth, ela não sabia ao certo o que aconteceria, ela seguindo a sogra dela. Mas ela tomou a decisão de aplicar na vida dela os princípios de Noemi. Ela aprendeu que existia um só Deus, um só Senhor na terra de Israel. E só a Ele se inclinará, e só a Ele adorará. E isso já foi um princípio na vida dela. Ela acreditou, Ruth acreditou, irmãos, no poder transformador de Deus para mudar a história da vida dela. E era uma mulher viúva, era uma mulher que estava só, era uma mulher que não conseguia mais voltar para a família dela de origem, porque a família dela agora era com a sogra dela, mas ela não tinha o filho da sogra dela, mas ela creu que o Deus da sogra dela ia mudar a história da vida dela. Você crê que Deus vai mudar muito a tua história? Então, não perca o foco, não saia da direção do seu objetivo. Comece a fazer o que você nunca fez, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Então, Ruth, ela tomou uma decisão e honrou a Noemi com a vida dela. Então, outro ponto.
Eu disse que se você nunca teve o que você gostaria de ter, você tem que fazer algo que nunca fez, né? E agora, nesse outro, eu falei que você tem que tomar suas decisões sabendo onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Como é que vai ser suas atitudes? Como serão seus pensamentos? O que você vai fazer para chegar aonde Deus já mandou, Deus já disse que você vai chegar. Então, para de pensar e comece a agir. Tem coisas que eu esqueço. Então, sabe o que eu faço? Escrevo. Escrevo tudo que o Senhor está mandando eu fazer. Porque eu sei o valor que é de uma escrita. Então, terceiro passo, siga o plano do Criador que te formou. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Deus disse que você vai ser o quê? Deus disse para você ser o quê? Qual a tua missão? Qual o teu propósito? Você precisa entender e seguir o plano do Criador. Não considere mais nada como opção. Glória a Deus, igreja. Se você entender o plano de Deus para a tua vida, preste atenção, irmãos. Porque plano de Deus fala do ID, plano de Deus fala de chamado, plano de Deus fala de família, de casamento, plano de Deus fala de liderança na célula, plano de Deus fala de ser missionário, de ser pastor, de ser cantor, de ser professor, de ser o que Deus sonhou para você. Então você tem que seguir o plano de Deus. Não considere mais nada como opção. Amém, irmãos? Se o plano de Deus te foi revelado, mesmo que você lá dentro fica assim, você não vai conseguir, você não é capaz, isso é muito grande para você, não considere essas opções, porque são do diabo. Porque a capacitação vem do Senhor. Considera o plano de Deus. Nada mais, nenhuma opção a mais. Ruth sabia qual decisão tomar. Ruth, irmãos, não teve nenhum encorajamento, porque a sogra dela mandou ela voltar para a família dela. E mesmo ela não tendo encorajamento nenhum, ela não recebeu o conselho para desistir de seguir Noemi. Não recebeu. Aliás, ela recebeu o conselho para desistir de seguir Noemi. Não recebeu outro encorajamento. Noemi foi a própria que falou: vai para a sua casa, para os seus pais, que eu vou sozinha. Ruth sabia qual decisão tomar. Glória a Deus. O que Deus quer falar para você? Que você precisa ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Encerra. Cuidado para quem você dá ouvidos. Comece a colocar filtros no seu ouvido. Porque o inimigo, sabendo a tua fraqueza, um exemplo, se você tem uma língua muito grande, gosta de fofoca, de saber da vida de todo mundo, o diabo vai te distrair nisso. E você não vai conseguir entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Então, eu vou dar uma sugestão. Faça um jejum do que vai ouvir e do que vai falar. Se alguém vem falar o que é veneno, confusão, fofoca, não vai te acrescentar, afasta-te de mim, Satanás. Não queira ouvir. Se você está descontrolada e quer falar mal de tudo e de todos, bebe o óleo da unção, irmãos. Tem horas que a gente tem que fazer isso, que a gente quer falar demais. E o muito falar traz o quê? Perturbação. A Bíblia fala isso. Olha, irmãos, quer saber? Vira e mexe, eu estou passando azeite na minha língua. Porque eu quero que as palavras que saem da minha boca sejam a meditação do meu coração. E eu quero que o meu coração medite na palavra de Deus. Porque aí eu não vai ter duas fontes aqui, amarga e doce, e uma só. Então, mulher,
controle-se, tá? Controle-se o que você fala e para quem você fala e o que você fala. Tem coisas, irmãos, que é segredo meu e do meu marido. Não interessa a ninguém mais. Tem coisas que é meu com a diaconisa. Encerra-se. São planos de Deus, projetos de Deus. Então, Deus falava ao coração da Ruth. Por isso que ela deu ouvido, sem ninguém encorajá-la, sem ninguém falar assim, Simar, vem limpar a igreja, você e teu marido. Alguém falou isso para você, Simar? Eu não pedi nem o apóstolo. Foi uma sensibilidade dela com Deus, e glória a Deus, o Senhor te abençoe. Faz assim para que as pessoas te conheçam. A Simar tem vindo aqui, irmãs, eu quero pedir a Ame que aproveite. Se você quer ter algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Aproveite para limpar a casa do Senhor. Foi meu primeiro ministério na igreja. E Deus me deu muitas bênçãos através disso. Que você seja muito abençoada, tá, Simar? Em nome de Jesus. Então, Deus falava ao coração de Ruth o propósito. Então, ela não considerou mais nada como opção. Ah, será que isso é para você? O teu Deus já te disse que é? Abrace, tome posse, se prepare, porque a unção virá e não demorará, e você vai começar a ser usado como nunca, porque esse é o nosso Deus. Para de desacreditar, para com isso. Ah, minha vida foi assim, assim, assim. Então prepare a tua vida antes, durante, como você aceitou Jesus e agora. E comece a espalhar para que os outros saibam o que Jesus está fazendo na tua vida. Amém, igreja? Então, penúltima marca de uma pessoa inesquecível, de uma mulher inesquecível. Abandone o passado. Fale para o teu irmão, já abandonou o passado? Pergunta aí. Abandone o passado para você ter sucesso. Glória a Deus. Por que a mulher de Ló ficou sem sucesso? Porque ela ficou olhando o quê? Se eu olho para trás, eu tenho condições de ver o plano de Deus lá na frente? Claro que não. Então você precisa abandonar o seu passado. Recuse construir seu futuro com base no seu passado. Ah, que meu pai ensinou assim, meu pai bebia, minha mãe era prostituta, nós sempre moramos em casa alugada, meu pai escrevia jogo. Não, acabou, encerrou neles. A minha vida, a tua, agora é nova em Cristo Jesus. É uma construção nova. Não interessa quem você foi no passado, interessa quem tu serás amanhã, crente. Para de olhar para trás, para de olhar para trás, em nome de Jesus. Deus nos ungiu nossos olhos para a gente olhar para frente. Às vezes, ao nosso redor, a situação está gritante. Está todo mundo falando, mas ela não é apóstolo, e como é que está assim? Ele não é um apóstolo usado pelo Senhor, e por que está assim? Porque Deus está permitindo. E vou te dizer, toda a permissão de Deus na nossa vida é para quê? Para você crescer. Por isso que a gente tem a Catedral Bíblica da Fé. Você pensa que foi fácil? Foi só mel? Não! Tivemos que passar fome, tivemos que renunciar, negar meus caprichos, minhas vontades, meus desejos. E o apóstolo também. Então, se eu quero algo, eu tenho que começar por mim. Negar aquilo que é preciso. Então, Ruth construiu sua vida, sabe com quem? Com Boaz. E ela seguiu as instruções certinhas de uma senhora no Senhor, que foi a Noemi. Noemi falou certinho, olha, Ruth, eu vou te dizer como que você vai fazer para conquistar o Boaz. Ruth tomou posse do conselho de Noemi e conquistou o Boaz. Deus, ele é tremendo. E ela construiu a vida dela, irmãs,
A Ruth construiu a vida dela em cima dos conselhos, das orientações de Noemi. Então, olha só para mim, um momentinho só. Muitas vezes, pessoas vêm a nós. Deus nos dá pela infinita misericórdia, isso já deve ter acontecido também com vocês, te dá orientações para aquela pessoa. A gente não diz o que ela tem que fazer, mas mostra caminhos. E eu quero louvar a Deus, que nessa igreja tem muitas pessoas aqui, que conselhos que nós demos para elas, que Deus nos inspirou, elas seguiram e cresceram. E estão crescendo, irmãos. Em várias áreas da vida dela. Porque elas, mesmo que a carne almeja, ela tem entendimento de ouvir o Espírito Santo de Deus. E Deus vai usar a mim, o apóstolo, vai usar você. Ele usou até um animal irracional. Se preciso for, Deus quer usar alguém para te abençoar. Então, construa a sua história. É o último fim, é a última marca de uma pessoa inesquecível. Nós tivemos um rei Saul, um homem que poderia ter uma história brilhante. Ele começou muito bem, mas tomou atitudes, decisões erradas e se deu muito mal. O Acabe se deu muito mal, marido de Jezabel. O Jeorão passou a ser um homem que não deixou saudades. Será que se você partir, você vai deixar saudades? Como as pessoas vão lembrar de você daqui a alguns anos? Ah, vão me lembrar como fulano de tal, é lá do passado. Queima isso. Porque Deus quer construir o teu futuro brilhante para que você seja uma pessoa inesquecível na presença dEle. Deus não quer falar, irmãos, Deus não quer saber do que nós fizemos lá atrás. Deus quer saber, a partir de hoje, o que você vai passar a construir na sua vida. Qual o legado que você vai deixar na sua igreja, no reino de Deus. Herança, né? Até coloquei isso no Facebook. Herança a gente deixa para os nossos filhos. Legado a gente deixa no filho. O que você vai deixar no pilar? O que você vai deixar na sua família? O que você vai deixar para os seus irmãos, na vida dos seus irmãos? Isso vai mudar a tua história. E nós tivemos muitas pessoas que construíram uma história brilhante. Nós vimos a Rebeca, que construiu uma história de amor linda com Isaac. Ela marcou o tempo dela. Nós tivemos também que ela marcou a vida de Isaac. Eu quero marcar a vida do meu esposo. Quero ir partir antes dele. Já falei para ele, para o Senhor me dar essa graça. Esté construiu uma história quando Amã... Quem lembra de Esté aqui, a rainha Esté? Ela construiu uma história quando Amã se levantou para destruir o povo dela. O que você aprende com isso? Eu aprendo que quando o diabo se levanta para destruir a minha vida com Deus, para roubar minha intimidade com Deus, para tirar minha santidade, para tirar o fruto do Espírito, eu me levanto contra ele em jejuns e orações. Foi o que essa mulher fez. E ainda coloco no grupo da Âmia. Vamos orar por isso, por isso, por isso. E eu vou te dizer, mulher, se tu está orando, tu prepara o teu cesto, porque vai vir muita coisa por aí. Porque tudo que nós temos colhido hoje são frutos de orações também do passado. Também do passado. E eu glorifico a Deus. Então, Esté levantou mesmo para proteger o povo dela, judeu. A prostituta Raabe, quando Jericó seria tomada, uma prostituta, irmãos. E só de imaginar que essa prostituta teve um filho que se tornou um homem que veio gerar, e chegar em Jesus, descendente dela. Olha como Deus muda a nossa história. Ela vivia, sabe como era a casa dela? A casa dela era assim, ó, em cima do muro de Jericó.
Tem muito crente assim, em cima do muro. Eu não sei se hoje eu santo ou se amanhã eu continuo sendo santo. Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu não sei se eu fumo ou paro de fumar. Eu não sei se eu bebo ou paro de beber. Se eu me prostituo ou não me prostituo. Ela vivia em cima do muro. Mas um dia, quando aqueles espias chegaram lá e precisaram da ajuda dela, foi o momento que ela deixou tudo, irmãos, para atender aqueles homens vindo em nome do Senhor, porque ela conhecia o Deus de Israel. Você conhece teu Deus? Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. O que passou, passou, não volta mais. E Deus quer fazer, sabe o que? Mudar a página da sua história. Quer reescrever a sua história. Quer tornar tudo novo na sua história. Então, eu vejo aqui mulheres, homens. Alguém lembra de Dorcas? Uma costureira que abençoava pessoas também necessitadas. Priscila, alguém já ouviu falar em Priscila? Olha, Priscila foi uma mulher que abençoou o ministério do apóstolo Paulo. Glória a Deus, nós temos muitas Priscilas nessa igreja. Mas essa mulher marcou o tempo dela, porque ela foi uma discipuladora e tanto. Como é que está a sua vida com o seu discípulo, com a sua discípula? Você só vê de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses? Quem você, mulher, líder de célula, está preparando na tua célula para se multiplicar? Priscila foi uma mulher lembrada por ser essa grande ajudadora. Ela, Priscila, irmãos, uma vez Apolo estava falando umas coisas lá. Apolo era entendido da palavra, mas ele começou a falar umas coisas esquisitas. Ela olhou para Apolo. Não é desse jeito que Paulo nos ensinou. Se fosse você, será que você daria um chega para lá nessa pessoa, ou você ficaria quieto ou concordaria? Aí ela chegou, conversou com Paulo e falou sobre o problema e foi lá e exortou o Apolo. Se você tem a palavra, sabe que seu irmão está errado, comece a corrigir na palavra. Ensine ele na palavra. Então, irmãos, que falar da Ana, uma grande intercessora? Que falar do Davi? Um homem que teve sua vida marcada também por pecados, mas por guerras e pela adoração. Muitos são os exemplos bíblicos de mulheres que se tornaram inesquecíveis, que escreveram sua história. Lutaram para se fazer ouvidas, respeitadas. Mulheres que quebraram paradigmas do seu tempo, da sociedade. Mulheres frágeis, mulheres que choraram. Mulheres que pensaram até em parar. Mas elas deram mais ouvido à voz do Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu não sei como você quer ser chamado. Eu queria que você agora tivesse atenção total com o Espírito Santo. Eu sei que você está com sono, tomara que você tenha a graça de ir para casa e ter uma noite maravilhosa. Mas como que você quer ser chamado? Como que você seria? Qual o nome que você daria para você dentro da sua casa? Como você daria o seu nome dentro do seu trabalho? Como você seria lembrado diante da sua vizinhança? Será que as irmãs mais próximas de você, os irmãos mais próximos de você, lembram de você de que maneira? Irmãs, o que eu estou perguntando é muito sério. Porque Deus quer fazer de você uma pessoa inesquecível. Mas não quer fazer de você uma Jezabel, um Acabe, um homem sem governo, um homem descontrolado, um homem que um dia quer, outro dia não quer, um homem ignorante, um homem bruto.
Deus quer fazer de você um homem conquistador. Mas a maior conquista que um homem tem na vida não é o físico dele, não é a barriga dele tanquinho, sei lá, os músculos. Olha, a maior conquista que um homem pode ter na vida é nessa terra, dominada pelas trevas, refletir a glória de Deus.